Boa noite a todas, a todos e todes. Bem-vindos ao nosso Papo Fotográfico, talvez o nosso 13º Papo Fotográfico. Número da sorte, hein, gente? Desculpa. Tem muita sorte para todos, para todo mundo. E nós vamos ter hoje a agradável companhia da Raquel Tiberi Spear, que vai falar para nós sobre a experiência dela com fotografia, sobre a experiência dela com o olhar da alma também, tá? E eu vou ler um texto breve sobre a Raquel, e aí, depois, Raquel, logo depois que eu ler o texto sobre você, a nossa dinâmica é o seguinte: eu passo a palavra para você, e você pode falar sobre a sua história, sua trajetória, o trabalho do olhar da alma, se você fotografa, se você expõe, tudo que você quiser. Isso você tem meia hora. E depois a gente abre para perguntas, e aí a gente tem meia hora para os curadores perguntarem e debaterem, tá bom? Então eu vou ler o texto sobre a Raquel, e depois, Raquel, fica com você. Só um minutinho. A Raquel é fotojornalista pelo Centro de Comunicação e Artes do Senac São Paulo. Historiadora pela UFO, onde pesquisou, entre outros temas, a vida e obra do fotógrafo Henri Cartier-Bresson. Especialização em Relações Internacionais pela UNB, Universidade de Brasília, mestre em Linguística aplicada ao ensino de espanhol como língua estrangeira pela UIMP, Universidade Internacional Menéndez Pelayo, Espanha. Várias horas cursos livres na área de artes e ciências humanas na Universidade Complutense de Madrid, Museu del Prado e Museu Reina Sofia. Atualmente é aluno do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, bolsista CAPES, onde também pesquisa na linha de estudos de gênero. Trabalha como gestora cultural desde 2012 e é idealizadora do curso Olhar da Alma, que forma fotógrafos profissionais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Atua fortemente no terceiro setor, coordenando o Instituto Nelson Merola, braço de responsabilidade social e ESG do Grupo MacNelson. Foi vice-presidente da ONG SOS Mulher e Família até 2022 e presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres até maio de 2023. É mãe do Arthur. Raquel, então, muito bem-vinda. Espero que você possa nos trazer muitas novidades. A palavra está com você. Obrigada, Paulinho. Bom, primeiro agradecer esse convite, né? Eu fiquei muito honrada e muito feliz de verdade de você ter pensado em mim para participar desse projeto tão bacana. Você me contou já um pouco a história, a concepção do projeto. Então, realmente, eu me sinto muito grata por poder estar aqui hoje. E a todas as pessoas presentes, né? Você mencionou aí que eu fui vice-presidente da ONG SOS Mulher e Família, está aqui a minha presidente, que é a Yara. E ela continua lá ainda. E assim, todos os amigos aqui, Chico, Edu, que está aqui, obrigada, Edu, por participar, Carlos, e o Gerson, para debater, enfim, é realmente muito bom estar aqui com vocês e falar um pouquinho de fotografia, de imagem, né, que é essa área, eu acho que todo mundo aqui é artista, e quem é artista não é de um único segmento, eu penso dessa forma, né, que a gente vive e é atravessado pelas artes. Eu comecei a gostar de fotografia muito nova, assim, já no início da adolescência. Eu me lembro que eu pedi uma câmera de Natal para minha mãe, e eu ganhei essa câmera, e era uma câmera Kodak, que era compacta, mas, na verdade, ela era semi-reflex, porque ela tinha uma lente, eu não trocava a lente, mas ela tinha uma lente que tinha um sistema de foco. Então, eu conseguia já, assim, poder visualizar, foi a primeira experiência que eu tive de olhar pelo visor da câmera e conseguir ver o mundo enquadrado, né? Enquadrado pelas lentes, e uma lente 50 milímetros, né? Que é a lente que o Cartier-Bresson usava, e ver o mundo naquele formato. Depois eu comecei a me interessar cada vez mais pela fotografia e tive a oportunidade, assim, de conhecer mais, de entrar dentro desse universo, de fazer cursos. Fui para São Paulo, na época não existia cursos de fotografia aqui em Uberlândia.
Existiu uma oficina, na oficina cultural, que eu fiz essa formação, era um curso curto de 1 mês. Então, o primeiro curso, na verdade, que eu fiz foi aqui na oficina cultural. Fizemos uma exposição naquela galeria que existia ali no Teatro Rondon Pacheco. Não sei se ainda existe aquela galeria, mas isso foi, assim, final dos anos 90, né? E aí, eu fui a São Paulo, fui estudando fotografia, laboratório, revelação, né, em PIB, até que eu fui para o fotojornalismo, que é a área que eu me interessava mais, e era um curso muito pesado, assim, e caro, né, porque a gente tinha que fotografar em slide, comprar os positivos, tinha um tema, uma pauta que estava realmente acontecendo, então a gente tinha que acompanhar os jornais, e se estava acontecendo alguma coisa, alguma ocupação, você tinha que ir atrás daquele tema, fotografar e apresentar no dia seguinte para a turma, para o professor e para a turma, que iam todos comentar o seu trabalho. E no final do curso você tinha um projeto de fotojornalismo, que era uma pesquisa, e depois era apresentado esse trabalho também. Na época eu escolhi ir para uma comunidade Hare Krishna, na Serra da Mantiqueira, e fiquei lá um tempo com eles fotografando, né? E foi uma experiência bem bacana. Então, a fotografia me permitiu ver diferentes universos, ter diferentes experiências, né? Ter outra abertura dessa visão para o mundo. E isso foi muito bacana. Só que eu me dei conta de uma coisa, do meu lugar de privilégio. Porque não é qualquer pessoa que tem acesso a um equipamento fotográfico, né? Que tenha... Assim, hoje é muito mais acessível, eu acho, mas ainda ter um celular com uma câmera boa é caro. Mas há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, que foi quando eu comecei a fotografar, né? E que a gente usava filme, película, 35mm, que ainda ia revelar, levar os filmes para revelar, né? Não era acessível, né? E eu acho que ainda hoje é muito difícil. Então, a ideia do olhar da alma... E, claro, depois eu comecei na Faculdade de História a pesquisar a imagem, né? Você leu aqui que eu fiz a minha dissertação sobre o Cartier-Bresson, trabalhando com as imagens dele como fontes, enquanto documentos históricos para pesquisa. E, enfim, então a fotografia sempre esteve muito presente na minha vida, em todas as áreas que eu trabalho. E aí, a ideia do Olhar da Alma surgiu em 2010, a gente começou, eu tinha voltado do mestrado na Espanha, voltei a morar em Uberlândia em 2010, e conseguimos enviar o projeto para o Ministério da Cultura para aprovação em 2011. E, enfim, a primeira turma do Olhar da Alma, na verdade, começou, 2011, 2012, pensando justamente nisso, né? Dar oportunidade para jovens que querem fotografar, que querem ter essa profissão e que muitas vezes não têm acesso a ela. Então, foi pensado um curso amplo, não só na parte técnica, mas também toda essa parte de conhecimento, de conhecimento também de história da arte, filosofia, né? Eu sou professora de História da Arte, no Olhar da Alma, e a parte de valores humanos, de cultura de paz, de trabalhar também com isso, da prevenção de conflitos, porque foi um curso que a gente começou a fazer em uma comunidade que tinha muitas situações violentas, né, ali na comunidade do bairro Lagoinha. E no primeiro momento, esse curso foi pensado para jovens entre 12 e 17 anos. Foi a nossa primeira ideia, assim, querem fotografar, pensando mesmo na minha história, né? Quando eu queria fotografar e quis aprender fotografia, então a gente pensou nessa idade. Mas depois a gente viu que dava para ampliar, que tem gente de todas as idades que querem aprender a fotografar e que poderiam participar e que seriam beneficiadas por esse projeto, né? E aí o Olhar da Alma se estendeu, e, enfim, a gente continuou até 2019, até antes da pandemia. Em 2019, nós fizemos nossa última exposição, que foi no Teatro Municipal de Uberlândia, ali no hall. E agora a ideia é retornar, né, com o Olhar da Alma. Então, foi muito bacana, assim, esse convite para poder falar um pouquinho disso, dessa parte aí de gestão cultural. E é uma área que não existia, não sei se tem, eu acho que ainda não sei se vocês vão poder me dizer,
mas eu não conheço um curso tão completo, nem aqui em Uberlândia, mas em outras cidades também, um curso que trabalha assim, desde a técnica, desde o princípio, dos princípios de luz, de conhecimento da fotografia, e que vai até o Photoshop, fotojornalismo, moda, direção, e a área mesmo já deu oficinas para nós lá no Olhar da Alma, né, sobre direção de arte, tudo. Então, é um curso muito amplo, que eles aprendem desde assim, fotografia de esportes, newborn, tem uma parceria com lá onde eles aprendem a criar o MEI, o Sebrae, Senai, acho que é Senai. Bom, um desses. Então, assim, os alunos vão até lá, participam ali da formação, aprendem a abrir a empresa também, para iniciarem né, no mercado de trabalho, e recebem o equipamento. Então, assim, no início, o primeiro Olhar da Alma foi uma câmera mais simples, esse que a gente fez com os jovens, porque a ideia era ensinar princípios básicos da fotografia, eles aprendiam também a revelar, a gente montava um laboratório lá na instituição, e o pinhole, desde o pinhole até revelar, e depois, enfim. E aí a gente foi aprimorando, né? Na última versão, eles recebiam um equipamento completo, com teleobjetiva, a bolsa, o tripé, né? Além da câmera com a lente 50mm e a grande angular também. Então, e a ideia é essa. Agora, a gente teve uma pausa durante a pandemia, né? E também pelas mudanças que a gente teve aí no governo, e que agora estão voltando, a gente está retomando, né? A cultura está tendo esse novo respiro, a gente está podendo respirar novos ares aí com o Ministério da Cultura de volta, porque a gente teve realmente uma tentativa de desmonte, o Ministério da Cultura acabou, então estava muito enfraquecida, sabe? E é um projeto que precisa de incentivo, de fomento, que não vai conseguir um patrocínio direto, porque é um projeto caro, né? Todos os profissionais são pagos, os alunos têm transporte, tem o lanche, e tem todo esse apoio da infraestrutura. Enfim, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês aqui, que eu separei, vou ver se eu consigo. Deixa eu ver. Acho que é aqui. Eu vou compartilhar primeiro um videozinho, ele é curto, da primeira versão do Olhar da Alma. Depois eu vou mostrar os próximos. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Então, a verdade é que a gente não tinha noção do que ia ser. A gente foi lá, acreditou e entrou de cabeça. Mas depois de tudo, uma coisa eu sei. Não tinha como ser outro o nome. Preste atenção, analise, não é difícil, tudo vai e volta. Ação, palavra, pensamento, atitude, tudo vai e volta. Metafisicamente, subatomicamente falando, tudo vai e volta. Bom, para começar a contar, eu já vou colar. Exposições em 5 cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul de Goiás. Em lugares bem bacanas, viu? Um catálogo com 100 fotos, lindão, que vai ser o acervo e memória do trabalho do curso e nosso portfólio. Aprendi essa! Prêmios para as melhores fotos publicadas no jornal Correio de Uberlândia e um vídeo do projeto. Olha nós aqui! Agora a gente é fotógrafo, com portfólio, exposição, publicação, prêmio e câmera. A gente ainda ficou com a câmera do curso. Um fotógrafo com muita coisa para mostrar, com olhar e alma. Olha aí a resposta! Olhar da alma, o nosso! Mas isso agora. Antes a gente era só um bando de adolescentes de um lugar que ninguém nunca ouviu falar, tentando mostrar a cara. Fotografar pra gente era fazer pose e postar. E com celular mesmo. Exposição, catálogo, matéria? Que nada! O negócio era só curtir e compartilhar. Bumerangue é o efeito. Não tinha nada de luz, câmera, plano e nem De modo perfeito. olhar. Do mesmo jeito. Ação e
Aí apareceu esse pessoal aqui no bairro, loucos, com essa ideia louca de colocar câmeras nas nossas mãos e clicar algo fora e dentro da gente ao mesmo tempo. 20 câmeras para 20 jovens de 12 a 17 anos aprenderem noções de arte, educação e cidadania. Colei de novo. A gente ia ganhar câmera para mostrar a nossa cara, o nosso mundo para o mundo todo. Piramos, né? Mas antes, a gente tinha que descobrir qual é a nossa cara, qual é o nosso mundo e como mostrar para o mundo todo. Tem responsa pra fazer, tem que ter responsa pra durar. Mulher vai voltar. Aí sim, a gente aprendeu a usar câmera de verdade. Aprendeu que existia a luz, o mundo deixou de ser automático. Começou a ficar com a nossa cor, com o nosso brilho. A gente aprendeu a juntar e separar as coisas em planos. A gente pode agora mostrar o mundo que a gente vê e do nosso jeito. No próprio pé ou no próprio umbigo, eu digo. Mas para chegar nisso foram muitas atividades. Agora eu vou colar de novo. História da arte e da fotografia, percepção e expressão corporal, cultura de paz, valores humanos, luz e sombra, autoconhecimento e mandala, meditação, fotojornalismo, a técnica pinhole, 3 módulos de 2 meses, com 2 oficinas de 4 horas por semana. São 48 oficinas ou 192 horas de atividade. Ufa! Ainda bem que, além de marcar presença nas atividades, eu tive que marcar presença na escola. Senão eu não fechava essa conta, não. 7 meses de atividades, contando as férias, e depois mais 2 meses preparando material para exposição. Mas nem parece, viu? Voou, valeu! E 9 meses depois, nasceu. Arthur, Henrique e outros 18 jovens integram o projeto Olhar da Alma. E eu tenho muita vontade, sim, de ser fotógrafo. A gente tem percebido que realmente eles mudaram. A intenção é trabalhar a formação artística. Isso é formar artistas, que tem uma fotografia como expressão. Aquilo vai ficar gravado para sempre, porque não vai se perder com o tempo. O que mudou? Antes a gente nem era a gente, era é nós. E só via mais. Mais novo, mais velho, mais bonito, mais feio, mais gordo, mais magro, mais alto. Mas, fotografando, a gente começou a ver sem mais. A gente começou a olhar. Olhar é ver que tudo é mais. Muito mais. O que mudou é que a gente não cabe mais em é nós, a panela. A gente é gente. Então é isso. É só olhar. Bom, então, esse aí é um pouquinho, o vídeo, na verdade, foi maior do que eu pensei que fosse. Mas é a primeira turma, né? Então, vocês viram lá, são adolescentes, e eles expuseram no Pratique Center, Pratique Shopping, lá no Terminal Central. Fizeram uma exposição também na Casa da Cultura de Araguari, e outras exposições em locais da Secretaria Municipal de Cultura, né, aqui de Uberlândia. Então, foi uma experiência bem bacana, né, para essa primeira turma. Tiveram um catálogo de obras publicado. Depois a gente fez um livro também, falando sobre essa experiência. E aí depois a gente já deu um salto, né, que foi essa ampliação das vagas, ampliação da faixa etária, inclusive, assim, isso foi outra experiência, porque nós podemos aprofundar os temas relacionados à própria filosofia, não só a filosofia da imagem, mas eu penso muito nisso que o Sebastião Salgado disse, né, em algum momento, isso é tão famoso, essa frase dele, que não basta a técnica, não basta ser fotógrafo, tem que ter alguma formação para você ter alguma formação a mais em ciências humanas, que seja, ou em alguma área para você ter um pensamento crítico em relação ao mundo em que você vive e mostrar isso ser transmitido.
Então, com essas turmas de jovens, adultos e infinitas idades, porque a gente não pensa assim em número, em nenhum tipo de limitação, né? A gente trabalha com desejo, e o desejo de transformação, e o desejo de compartilhar e de ser uma experiência horizontal também entre a equipe, porque a gente entende que, e quando eu falo a gente, eu penso na equipe, porque eu não fiz o Olhar da Alma sozinha, né? Eu sempre tive parceiras e parceiros, pessoas caminhando junto, e nunca pensar em uma hierarquia, nunca pensar, ela é a coordenadora geral, ou é a idealizadora, e depois tem... Não, é sempre igual, sempre relações horizontais. E isso é uma experiência muito bacana de projeto social e projeto cultural, né? Eu prefiro hoje falar projeto cultural, e tudo é social, e tudo pode nos transformar e nos atravessar. E aí, agora, esse realmente é mais curtinho, é da última turma nossa que fez... Olha que bacana, que acabou de entrar o Iago, que é um ex-aluno nosso, e eu acredito que esse vídeo que eu vou compartilhar agora com vocês foi a edição dele. É um vídeo bem curtinho esse, gente. E é de um... E aí o Iago se tornou um multiplicador. Ele foi aluno de uma turma e depois na outra ele foi tão bem. E hoje trabalha como fotógrafo, é uma alegria. Eu fico até emocionada, viu, Iago, que você está aqui. E, gente, desculpa. E eu vou, então, compartilhar aqui esse outro vídeo com vocês da nossa turma que se formou em 2019 e expôs no Teatro Municipal. Ricardo está aqui também, gente. Olha que bacana. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. O Márcio chegou aqui na hora que eu estava falando, não pude agradecer. O Ricardo Borges, que está aqui, eu acredito que é nosso professor de pinhole, que cria o Laboratório Preto e Branco lá na sala. Tanta gente bacana está aqui hoje. Gratidão. Vou compartilhar agora aqui com vocês. Vamos ver se... Não está compartilhando, Raquel. Não? Não, não está não. Ué. Eu achei que estava. Desculpa, então. Agora acho que vai. Qualquer coisa vocês me falam. Vai compartilhar agora? Cortei um pouquinho antes, achei que tinha terminado, mas é isso. Então, e aí no final vocês viram um pouquinho das imagens, né, que eles produziram.
Então, aí um pouquinho, eu não sei se eu estou com o tempo estourado, Paulinho, se eu posso continuar um pouco mais. O que você me disse? Você me disse meia hora, né? Pode continuar, pode seguir? Pode seguir mais um pouco, Raquel. Tá. Vamos lá. É muito bom. Muito bom, vamos lá. Então, agora nessas próximas versões do projeto, o que eu tenho pensado muito é em dar oportunidade para mulheres, né? Assim, claro, manter a equipe que a gente tem, que trabalha, né, há tanto tempo, mas também trazer mulheres, porque são, como todas as áreas, né, em que as mulheres não têm tantas oportunidades, ou, enfim, nunca puderam se destacar ou ter o trabalho reconhecido, a fotografia não é diferente, né, gente? Eu estou agora também estudando filosofia, fazendo uma pós-graduação nessa área, e eu me dei conta, aprendi que no cânone da filosofia, que é a coleção Os Pensadores, em 25 séculos de história da filosofia, a gente tem 52 filósofos nessa coleção, e são todos homens. Não tem nenhuma mulher. E não é porque não existiram mulheres pensadoras, né? É porque existe esse apagamento, realmente, das mulheres. E também é assim na fotografia, por incrível que pareça ou não pareça, mas nas artes também não deixa de ser diferente. Eu me lembro quando uma época que eu fotografei no jornal Correio de Uberlândia, há muitos anos isso, e que eu fotografava com uma repórter muito bacana, que era a Ana Guaraniz, eu fotografava a parte de cultura, né, as reportagens sobre arte e cultura, ou a coluna social. E eu adorava um repórter que eu conheci lá, que era o Popó, e que ele fazia umas colunas fazia umas reportagens de crime, né? E eu ficava impressionada. Eu era muito nova na época, eu tinha 19 anos, então eu ficava impressionada com ele, conversava com ele, e eu queria ir. Eu achava aquilo uma aventura. E aí eles falaram para mim: você não pode ir, porque você vai chorar, mulher chora. Mulher não pode ir, não. Então eu ia de noite fotografar a coluna social, né? E não existiam. E quem mandavam para fotografar esse tipo de matéria realmente eram os homens, né? Depois eu tive uma oportunidade de fotografar uma fuga de prisão lá em Araguari, quando eles fizeram um buraco. Mas eu estava trabalhando já no estado de Minas. Nessa época eu trabalhei como fotojornalista lá, cobrindo as férias do Walter, que é um fotógrafo, meu amigo, que era fotógrafo do jornal. Então, em algumas ocasiões que ele saía de férias, eu trabalhei lá, substituindo, e aí eu tive a oportunidade de ter essas experiências, né, também com fotojornalismo, que às vezes ficavam restritas mais para o universo masculino, mais para os homens. Então, eu tenho pensado muito em trazer, e quero depois que vocês me deem dicas, compartilhar isso, trazer mulheres para o Olhar da Alma, fotógrafas, trabalhar um pouco isso, sabe? Porque eu penso que ainda é tudo muito, muito masculino, né? E a gente tem muitas alunas, tem muitos tipos também, mulheres, muitas meninas alunas. É isso, Paulo, eu acho que agora eu vou abrir para a gente conversar um pouco, não ficar aqui falando sozinho. Antes de abrirmos para as perguntas, eu gostaria de fazer só uma observação, Raquel, que a gente, nesse primeiro momento que a gente está tentando fazer vamos chamar assim, de uma pequena história da fotografia na cidade de Uberlândia, e realmente, até aqui, foi uma história predominantemente masculina, né? Tem muitas questões que você colocou, tem silenciamento, tem apagamento, nós precisamos de investigar quais são essas mulheres, né? Então, até aqui foi uma história predominantemente masculina. Eu gostaria de contar com o seu apoio para a gente pensar nas mulheres, viu? Você não vai ficar livre da gente por hoje. Então, assim, é só o começo, por isso que eu te chamei para dentro do fotográfico, trabalhar com a gente. Então, tem essa questão das mulheres, mas tem outras questões também, tem outros apagamentos, né? Ou tem outros silenciamentos, e por fim, é isso. Então, é só uma observação, mas essa conversa depois a gente tem no bastidor.
para não ficar com muito blá 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 aqui, da nossa parte aqui. Então, eu gostaria de abrir, depois no final eu faço meu comentário sobre mais algumas coisas, mas eu gostaria de abrir para os nossos curadores e para os nossos colegas que estão presentes, quem quiser fazer pergunta, Gerson, Yara, Francisco de Assis, o Iago está aí também, que é né, o Iago está escondidinho aí, mas também é um cara que já está mandando bem na fotografia. Então, a palavra está com vocês. O bate-papo está aberto. Quer começar, Gerson? Posso sim, Depois eu quero conversar. Raquel, boa tarde novamente aqui. Primeiro, agradecer a sua participação e primeiro por conhecer um pouco a sua trajetória, assim, muito bom ouvir você falando, lembrando a questão da adolescência, a questão de memória, dos trabalhos desenvolvidos, trabalho bonito do Olhar da Alma, inclusive, né? Eu queria, então, inclusive, começar um pouco com isso, né, já falando um pouco do trabalho do Olhar da Alma e dessa perspectiva que você tem, a partir daquela frase que você usou do próprio Sebastião Salgado, né? É preciso pensar que olhar fotográfico eu farei, e, na verdade, qual é a produção de sentido, quais são as perspectivas, quais são os valores que estão, de certa forma, sendo colocados na fotografia, para que você passe a olhar a realidade a partir de outras formas. Quando você fala um pouco desse trabalho que teve das exposições de 2011 e 2019, e agora pensando ir para a questão das mulheres, assim, qual a perspectiva que você tem dessa mudança valorativa no olhar fotográfico, na produção de sentido fotográfico aqui? Porque além de você ter público diferente, é claro que você tem olhares diferentes, tem produções diferentes. Qual é a sua perspectiva pensando essa realidade, além, é claro, da questão do silenciamento e o apagamento, né, que vocês têm como elemento crítico aqui? Sim, ainda quando eu digo de trazer mais mulheres ou de trabalhar com isso dentro do Olhar da Alma, não tem definido ainda, não é assim, eu quero trazer mais profissionais, mulheres, sim, por um lado, e, por outro lado, talvez seja, eles sempre têm um tema, né, para as exposições. Então, não sei, pode ser um tema que resgate um pouco isso, que se trabalhe um pouco isso, até nas aulas de filosofia, que eles têm filosofia da fotografia, né, história da arte, eles têm, e a gente trabalha muito essas questões reflexivas, mas eu acredito que talvez o que possa mudar na obra, né, você diz o que pode mudar, se vai ser atravessada por mais afeto, porque tem essas questões femininas, eu não sei. É difícil para mim trabalhar muito com isso, de ter esse pensamento, olha, se é mulher vai ter tal olhar, ou se é homem, porque eu acho que isso é binário, né? E eu tenho esse entendimento de desconstruir o binarismo, não é porque a mulher vai se comportar de tal forma, ou porque tem uma energia da lua, ou uma deusa, ou não sei o quê, né? Eu entendo que não foi isso que você quis dizer, mas eu quis sinalizar, porque tem muito isso, eu vejo muito isso hoje em dia, vamos trabalhar energia feminina, isso aqui vai ser refletido. Mas como é que é essa energia? Será que isso não é construído socialmente? Né? Será que esse feminino e esse masculino não são construídos socialmente? Por que esse é o olhar masculino, o outro é o olhar feminino? Então, o que eu penso muito é de desconstruir para criar novas possibilidades, novos atravessamentos, né, novos projetos e talvez novas imagens também, né? E, enfim, é isso, assim, acho que o que toca... quando a gente tem a mudança em a gente conversava isso muito na equipe de coordenação do projeto, né? Que muitas das vezes alunos, como trabalham em uma zona de uma região que às vezes tinha muita vulnerabilidade social, então teve casos de alunos, de participantes, alunas e alunos que vendiam o equipamento. Então não dá para ter essa esperança, agora a pessoa vai receber o equipamento, fez o curso, vai trabalhar como fotógrafo. Às vezes precisava vender o equipamento, a primeira coisa que fazia era pedir a nota para a polícia não bater lá e achar que foi roubado.
e vender porque precisava realmente do dinheiro. Mas se tiver uma pessoa, duas pessoas que pôde se tornar um profissional, ou mesmo essa pessoa que não pôde se tornar um profissional naquele momento, alguma transformação teve, alguma mudança. Então, o importante talvez, e sei lá, já estou me estendendo essa resposta falando outra coisa, né? Mas não é só se tornar um profissional, né? Não é só trabalhar com fotografia, porque são vários atravessamentos. Essa transformação é muito mais ampla, né? Então, talvez se existir alguma energia da afetividade ou do feminino que está presente desde o primeiro momento, né? Não é agora. É isso. Pois é, Raquel. Uma das coisas que me chamam, primeiro, boa tarde para todo mundo que está aqui, e os outros que estão no extracampo, que logo depois vão estar no campo, quando isso aqui for ao ar, né? Uma das coisas do projeto Olhar da Alma que me chamou a atenção quando eu vi pela primeira vez, eu nem sabia como é que estava se construindo, é essa história do equipamento ser entregue para as pessoas. Eu acho que isso é algo, eu acho que é singular no projeto de vocês, sabe? É singular e isso é algo que tinha que ser mantido mesmo. E eu me lembro, sabe, só para começar a conversa aqui, então, a primeira coisa é como é que surgiu o nome, Olhar da Alma, e a segunda é uma coisa sobre a importância da imagem, que quando você falou, eu comecei, não entendi, não sabia como é que isso ia ser, que lugar é esse da mulher, que lugar é esse de fazer um projeto, mas eu fico pensando na imagem. Então, vamos lá. E o que a imagem, qual o poder dela, né? Eu acho que esse é um questionamento importante no mundo hoje, né? Como dar presença, assim, o que é tornar visível uma pessoa através da imagem, né? Dar a palavra a uma carne, por exemplo, ou dar corpo a um discurso. Essa é uma discussão bonita da Marie-José Monzan, onde ela vai falar que a imagem, eu acho bonito isso, a gente pode identificar nela 3 instâncias. Eu gosto de pensar isso. E eu acho que isso é uma coisa bacana, que atravessaria essa coisa de só para mulheres, LGBTQ, eu acho que atravessaria esse momento de direitos que a gente está vivendo, né? Porque a gente pode identificar, a Monzan fala assim, a gente pode identificar na imagem pelo menos 3 instâncias: o visível, o invisível e o olhar de quem vê. Ou ainda, o olhar que os olha em relação. Esses 3, ela é, por assim dizer, uma tríade, no mínimo, né? Então, eu acho isso muito bacana, porque isso nos provoca a pensar os lugares para onde o projeto pode ir. E se precisar de mim, eu estou à disposição. Eu tenho tesão por esse projeto. E a gente por você, Yara, sempre. Que bom, obrigada. Bom, para começar, então, o nome Olhar da Alma é o olhar, obviamente, do olhar, né, fotográfico, olhar pela câmera, olhar as imagens, olhar o mundo. E a alma, alma na filosofia tem tantos significados, né, para cada filósofo, mas seria alma no sentido de senso mesmo, de sensibilidade, de percepção. E também porque o Olhar da Alma, desde o início, ele tinha uma disciplina, dentro de uma das disciplinas, nós tínhamos as disciplinas que são constantes, assim, que eles tinham aula sempre, né? Então, a formação em fotografia com a técnica geral, e tinham os workshops. E uma dessas disciplinas é a cultura de paz.
que eles faziam com a Camila, né? Que essas aulas, dessa parte de perceber o outro, perceber assim, perceber o outro, perceber o mundo onde eu vivo, a minha comunidade, como é que eu posso viver dentro dessa comunidade, melhorar, quais são as possibilidades que eu tenho, refletir sobre esse entorno e sobre si. Então, eu acho que veio para juntar essas duas coisas, esse olhar da alma, que é um olhar reflexivo, é um olhar crítico, né? Mas numa crítica reflexiva. E, enfim, aí, indo agora para outra questão, sim, eu penso que a gente pode dizer tudo com a imagem, e ainda mais hoje, né, que a gente você pode lançar qualquer fake news com imagem, que a gente vive na época da edição, né, no último Olhar da Alma, a gente acabou mudando o programa, né, que a gente envia o planejamento didático, tem um programa didático, e a gente resolveu nos últimos meses colocar mais aulas, 2 meses direto de aulas, 2 ou 3 meses, não me lembro, talvez até o Iago se lembre, de aulas de Photoshop com um professor, 2 meses, ele fez aqui, 2 meses de Photoshop, porque eles tinham oficinas de Photoshop, assim, workshops, e a gente viu que era tão necessário, né, que a gente contratou esse professor, que era um especialista, um publicitário, especialista em Photoshop, dava aula na faculdade, né, numa faculdade, e, enfim, trabalhava também, tinha agência de publicidade, que era especialista nisso, e justamente da necessidade dessa edição, né, só que foi uma aula de Photoshop, foi um curso de edição de imagens, também reflexivo, porque a gente refletiu muito sobre o que eu quero mudar, o que eu quero mostrar, o porquê de eu estar fazendo essa edição, né, o que o capitalismo impõe também sobre os nossos corpos, e tudo isso. Então, teve uma reflexão, não foi simplesmente um Photoshop, eu vou aqui, vou vender, não é simplesmente um Photoshop para vender produto, mas é muito mais que isso, porque a gente vive nessa época das mídias sociais, né, enfim, da objetificação dos corpos, e das fake news, e do que for. Então, é possível fazer tudo editando imagens. Francisco de Assis, Márcio Paulonce, Ricardo Oi. Borges, querem sair do anonimato? Iago é o mago da luz ali, a luz dele é assim meio penumbra, né, Iago? Domina bem a luz, né, Iago? As sombras também, ó. As sombras também, principalmente. Eu queria fazer uma pergunta, então, Paulo. Manda ver. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Raquel. Parabéns pela trajetória, pelo projeto, pelos projetos e pela alma que você coloca no projeto aí. Muito bonito ver seu prazer de falar desse projeto. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu já conversei com o Paulo sobre isso algumas vezes, assim, conversando bem informalmente, assim, né, jogando conversa fora, mas é porque você tem uma relação com a imagem que passa pelo jornalismo e também pela arte. E aí, assim, eu acho que a gente tem, ou teve em algum momento, agora as coisas estão bem confusas mesmo, né? Mas em um momento a gente se acostumou a entender a fotografia no jornalismo como um documento e na arte como um objeto de apreciação estética. E as duas coisas não são propriamente verdade, assim, né? Nem a questão da arte é uma questão puramente estética e nem a fotografia no jornalismo é necessariamente um documento e um simples documento. Eu penso que quando a pessoa faz a fotografia, independente de ser com um propósito jornalístico e, por exemplo, você fotografar uma cena triste que faz mulher chorar, como diziam seus colegas de trabalho antes, uma cena triste, vamos dizer assim, uma criança no farol pedindo ajuda, por exemplo, é uma cena de uma tristeza imensa. Mas ainda assim, de alguma forma, com técnica e com intuição, você vai tentar colocar beleza naquela foto. Entendeu? Assim, essa contradição. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa interseção na sua trajetória entre a questão do jornalismo e da arte. Eu não sei se fiquei confuso, normalmente eu sou. Mas valeu, obrigado. Eu penso que uma foto que te toca, né? É sempre aquela foto que
que te diz alguma coisa, mas ela também é uma imagem que existe uma composição estética nela. Então, as fotos que geralmente são selecionadas para as capas dos jornais, ou que são muito veiculadas, né? Por exemplo, o Sebastião Salgado, quando ele ficou famoso, ele não era famoso pelas fotos de arte, né? Ele se sobressaiu fotografando uma tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos, né? Na França, uma viagem, eu não me lembro bem aqui, vocês devem se lembrar melhor do que eu. Mas foi um documento, foi assim, aquele fato era a imagem que tinha daquele momento. Então, ali não era necessário, sim, penso eu, né? Não era necessário tanto uma composição estética e tudo, porque o que se queria era informação. E era outro momento histórico também, né? Onde a fotografia não era tão editada, não era, né? Agora, se eu estou fotografando, por exemplo, uma convenção ou uma fala de um parlamentar, né, algo político, e tem um monte de fotógrafos lá, tem, né, a imprensa está toda lá. A foto que vai sair na capa, ou que vai ser escolhida, ou que vai ser mais vendida, mais veiculada, vai ser uma imagem que ou que pega um momento diferente, que tem alguma coisa ali que as outras não disseram, não vai ser aquela foto de um boneco, né? Falando no microfone, ou dando, simplesmente informativa, simplesmente por ser notícia. Então, eu penso, sim, que as duas coisas andam juntas e que a gente busca sempre transmitir. Obviamente, a fotografia não é um documento que reporta a realidade, ipsis literis, ou que é um documento pode ser usado, sim, enquanto fonte, enquanto documento histórico, mas... E aí o Paulo vai saber falar disso aí brilhantemente, quem sou eu para falar, né, disso. Mas, sim, pode ser usada para resgatar esse momento, mas não é... Nem a própria fotografia, quando você quer registrar algo jornal, ele é um recorte, é sempre um recorte da realidade, né? Nunca é a realidade tal como é. Sempre é um olhar, sempre tem um ângulo, sempre, mesmo antes de existir o Photoshop, já existia uma edição, já existiam filtros, e mesmo sem filtro nenhum, é o seu olhar sobre aquilo, que você pode interpretar de milhões de formas, né? Uma expressão pode significar, uma pessoa, você pode publicar uma imagem e falar que a pessoa estava, sei lá, alguém famoso estava com uma doença terminal e, na verdade, a pessoa estava vendo um filme e estava com uma expressão, sei lá o quê, e aí publicaram aquela foto e já colocaram uma legenda diferente e foi vendido daquela forma, né? Tantas vezes se fez isso na história. Você pega algo, publica com uma legenda diferente e dá outro sentido, atribui outro sentido, né? E a fotografia artística também não é só o que é belo, né? É o que é criativo, é o que é novo, depende do contexto cultural, depende do lugar onde você vive, que arte para um pode não ser para outro, então essa é uma discussão também mais ampla. Mas eu penso que as duas coisas, sim, muitas vezes caminham juntas, sim, com certeza. Raquel, eu gosto de pensar duas palavras assim para mise-en-scène e construção, né? Aí, assim, eu gosto dessas duas palavras. Enfim, é só isso. Queria só aproveitar para a Raquel, assim, você falou da dissertação do Cartier-Bresson. Eu queria que você só comentasse um pouco como que foi essa dissertação e de que forma ela repercute um pouco na sua trajetória, na sua forma de pensar a foto, nos projetos. Uhum. Na verdade, não foi minha dissertação. O trabalho sobre o Henri Cartier-Bresson foi na época se chamava monografia, né, quando eu fiz faculdade, hoje é TCC, mas na época acho que era mais longo, foi um trabalho de 100 páginas que eu fiz, mas tinham muitas imagens. E a ideia foi trabalhar na linha de imaginário, história, usando... Foi um trabalho que tinha um capítulo sobre a vida do Cartier-Bresson, sim, mas o foco do trabalho era a reconstrução da Europa no pós-guerra, utilizando as imagens do Henri Cartier-Bresson enquanto documentos históricos e pela visão dele. Então, trabalhei com a fotografia ali nesse sentido.
foi um trabalho que eu fiz, também tive a ajuda, foi até minha banca, depois que foi o Gilson, né? Paulo, você comentou o Gilson Goulart, que você pensou em trazê-lo, depois que é um pesquisador da imagem, tudo é historiador. Então, e eu gostava muito já tinha essa paixão pelo fotojornalismo, pela história da Magnum Fotos, que é a agência do Cartier-Bresson, né, junto com o Robert Capa e outros fotógrafos que fundaram a Magnum, David Seymour. E eu tinha essa paixão por essa história e por esses fotógrafos que, assim, primeira metade do século XX, fundaram essa primeira agência de fotojornalismo e saíram viajando pelo mundo para retratar as mazelas do mundo enfim, né, a guerra, diferentes situações, mostrando para o mundo o que acontecia e que para a pessoa que vivia numa situação de privilégio no Ocidente, de repente aquilo, né, era uma realidade muito distante, então eles trouxeram isso. E esse trabalho foi isso, assim, eu usei as imagens do Bresson enquanto fontes para discutir várias outras questões, assim, então usei enquanto documentos historiográficos. Alguém quiser entrar aí? Respondi bem. Não, só para repercutiu na sua trajetória esse trabalho? De que forma, assim, você acha que... Assim, eu gosto muito do estilo dele, né? Eu gosto, assim, eu gosto muito de foto em 3D, desse ângulo de trabalhar. Ele só tinha uma lente de 50 milímetros, né? Ele trabalhava com grande angular, com tele, com objetivo, e viajava. Então, assim, sim, de certa forma, sim, afetivamente e como inspiração, sim, com certeza. Todos esses fotógrafos, assim, desse time da Magnum, não só o Bresson, eu acredito que sim, teve uma influência. O Iago está com a mãozinha levantada lá. A Yara também. Diga aí, Iago. E aí, gente, Iago? beleza? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá ouvindo? Tá bom? Tá ruim? Sim, tá ótimo. Tá ok, tá. Na verdade, eu só queria agradecer a Raquel, de verdade, porque, tipo, eu cheguei na hora, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu cheguei na hora que tava apresentando o vídeo do projeto e tudo, e, assim, eu acho que você faz ideia, mas você não faz tanta ideia do quanto o projeto muda a vida, sabe? Que eu tava em outro lado completamente oposto disso, e hoje eu posso falar que eu sou fotógrafo, sabe? Eu descobri um jeito novo de realmente ver o mundo, sabe? E totalmente por acaso que eu cheguei no curso, eu fui uma das pessoas que eu cheguei eu não sabia nem que ganhava câmera, sabe? Eu não sabia que existia a profissão de fotógrafo hoje em dia, sabe? E não só me vendo, assim, como as pessoas que eu ainda tenho contato do grupo, tipo, mesmo quem não tá trabalhando com fotografia, você pode ter certeza que mudou muita coisa, sabe? No jeito de realmente ver o mundo, do jeito de enxergar a arte, do jeito de tudo. E assim, a Raquel falou das aulas de fotografia, mas não falou das aulas dela, de história da arte, sabe? E que realmente, tipo, faz a gente entender onde a gente tá e como a gente enxerga, como a gente vê a cultura, sabe? Realmente, assim, obrigado. Eu acho que eu nunca tinha te falado isso, e foi um erro meu nunca ter te falado isso até hoje, mas vocês não fazem ideia do bem que vocês fizeram e do bem que vocês continuam fazendo e do quanto isso mudou a vida de tanta gente aqui da cidade. E você pode ter certeza que se depender de mim, eu vou fazer de tudo para continuar levando isso também, para alcançar mais gente, para fazer mais gente ficar bem. E eu tô quase chorando também, eu vou parar por agora. Obrigado. Só esse depoimento aí já é o motivo para a gente levar bem adiante, né, esse projeto, que é lindo mesmo, eu acho. E, enfim, agora, Yara. Olha, eu acho que depois desse depoimento eu tenho que falar, não? Eu ia falar uma coisa e já mudou, já... Não, e o Iago, uma pessoa tão doce. Nossa, Iago, olha, você... Nossa, que delícia que é ver vocês dois aí, e esse projeto, a gestação e o filho, e essa mistura toda, muito bonito isso. Mas eu queria dizer uma coisa, que a gente não deve, quando você fala das histórias, da coisa a história da arte,
eu estava lendo conversando com uma professora da UFMG, a professora Ângela, que ela é uma das tradutoras do Rancière, e ela é uma incentivadora da minha tese, falando que a minha tese é uma cena, e ela é toda assim comigo. E aí eu pedi para ela algumas coisas para ela me ajudar nessa fase final, e é por isso que eu queria, quem sabe isso vai ajudar todo mundo. Ela falou que era para eu ver as últimas aulas do Didio Berman, as aulas durante a pandemia, que é sobre emoção. E ela me indicou 2 livros, eu já até pedi um, está aqui, já li ele inteirinho. Chegou hoje, eu já li ele inteirinho, e vai chegar um outro que chama Que Emoção? Que Emoção? O outro livro dele, Que Emoção? Exclamação, e Que Emoção? Mas o que eu queria falar sobre emoção, que primeiro eu estou emocionada também, mas é que a gente começar a pensar, sabe, Iago, Raquel, todos nós aqui, o quão é importante a emoção a partir do momento que a gente está criando imagem. Porque toda imagem é uma criação. O Sartre, né, que dizia que uma imagem não é uma ação, ela é um ato, né? Então, se ele é um ato, é algo criador. Então, e o que é emoção na coisa de criar? A gente tem uma ideia de que emoção para o pensamento, é como se parasse o pensamento, que é coisa de fracos, que é coisa de que a gente não sabe explicar. Se a gente for pensar por outro lado, a emoção vem de fora, não é do eu. Ela vem de fora, ela é tão profunda que ela mistura tanta coisa, e às vezes é esse descontrolar-se da emoção que nos provoca, descontrolar-se no sentido de, peraí, é eu? Não é eu? Não, né? É essa coisa bonita que eu acho que tem que ser explorado mesmo, sabe? Explorado mesmo. Eu acho que a gente tem que nos provocar a emoção. E toda imagem, ela é um ato, ela é alguma coisa que mediadora entre a vida e o imaginário, e como mediadora, ela não é nunca uma imagem justa, é justo uma imagem. E muito, já dizia o Godard, né? E muito, muito obrigada por estar aqui, e que a gente se emocione muito e muito mais com o Olhar da Alma. Parabéns para vocês, para nós, né? Obrigada, Iago, obrigada, Yara. Gratidão do fundo do coração. Queria ouvir também o Carlos Franco aqui, não falou nada. O Carlos, a gente está tão acostumado a ouvir a voz dele. Cadê o Carlos? Ele já falou ali que foi o Reagan, né? Ele escreveu, então ele estava atento aqui. E o Márcio também, Marcinho. O Ricardo estava aí, será que ele está aí ainda? Ricardo foi nosso professor, desde o primeiro Olhar da Alma, ele fez várias oficinas de pinhole lá. Ele está falando que ele está sem microfone aqui, o Carlos. Está ouvindo. Estou ouvindo. Bom, eu acho que para o Olhar da Alma, esse depoimento aí do Iago já foi muito legal, né? Para documentar, né? Para justificar, né, Raquel? Assim, o Olhar da Alma, né? Verdade. O Ricardo levantou. Ricardo Borges. Olá, está me escutando? Estamos. Olá. Boa noite a todos. É um prazer estar participando. É a primeira vez que eu participo, que deu certo de eu entrar na sala. Realmente o projeto que a Raquel envolve foi muito bom. E foi uma experiência, eu já tinha uma experiência grande com a Enrole, mas os alunos, eles tinham, acho que a Yara chamou a atenção, né? Eles tinham uma emoção maior, que a gente pôde trabalhar mais as expectativas dentro da sala de aula, transformar uma sala de aula em câmera fotográfica, né?
Como a minha participação no projeto era pequena, né, assim, mas, ao mesmo tempo, eu acompanhei e alguns alunos, né, e também achei muito, muito importante. E o depoimento do Iago, ele reforça todas as sensações que eu tive na sala de aula com os alunos, né, que eram pessoas que queriam uma transformação, queriam uma busca, ou seja, para profissional. Tinha gente lá que já está... Não, eu quero aprender, quero entender, né, a fotografia. E sobre o que a Raquel falou, né, desse protagonismo masculino e esse apagamento feminino, né, que, na verdade, isso é um reflexo não só da fotografia, mas da nossa sociedade como um todo, né? Ou seja, isso é uma coisa que acontece o tempo todo. Eu acho que a fotografia ela tem um papel muito importante nas transformações da nossa sociedade, principalmente no momento que a gente está vivendo, dessa transformação tecnológica. E eu vejo a fotografia como, seja ela artística, documental, de brincadeira, seja qualquer fotografia, ela é um instrumento de comunicação. E eu acho que o grande sacada que os fotógrafos, amadores, profissionais podem ter é justamente entender que ele está levando uma mensagem para alguém. E essa mensagem ela tem que ser trabalhada. Aí é o que eu percebi no projeto. Havia uma preparação das pessoas para construir essa mensagem, né? Não era aprender a técnica fotográfica, era aprender sobre a fotografia e sobre a relação da fotografia com a sociedade. Eu acho que essa foi a grande sacada que eu pude ver no projeto e no que a Raquel explanou. É isso. Obrigada, Ricardo. Foi isso mesmo, sua participação fundamental, você ensinando ali o princípio da luz. O Iago mostrou a caixinha de fósforo dele, olha lá, que eles transformam uma câmera fotográfica, fazem um furinho, colocam um filme ali, a película, olha que bacana. Olha que coisa, hein? Ele guardou a caixa. Guardou. Nossa, significa que... Está esperando para a próxima, para ele participar lá. Ele vai estar lá de monitor agora, ajudando a construir caixinha. O pior é que eu já usei ela para fazer oficina de pinhole em escola também. Olha só, olha que bacana. Olha aí, Ricardo. Eu vou contar uma coisa para vocês. A Raquel Tiberi, uma vez, me chamou para fazer uma oficina. Era uma aula. Era de mulheres, acho que voltando naquele assunto, e ela me provocou a pensar o cinema de mulheres. E logo o primeiro cinema, que é o cinema de mulheres. Eu já estava estudando isso, mas tinha preparado para... Aí eu fui estudar, fui ver. E aí fui ver o quanto essas invisibilidades, sabe, Paulo, que você estava colocando, o quanto essas invisibilidades, elas nos provocam a pensar e mostram também que a ciência, vamos dizer assim, que os estudos, eles estão mudando e nós temos que mudá-los, né? Então, é uma coisa de estar implicado e de implicar, né? Então, tem uma diretora de cinema, né, Iago? Você lembra? Eu não sei se você estava lá no dia, que se chama Alice Guy Blaché. A Alice fez mais de 500 filmes, quase o mesmo tanto de filme que o Griffith Companhia Limitada, e ninguém sabe dela. Ninguém sabe dela. E, recentemente, eu fui estudar essa mulher para as aulas de oficinas culturais, da introdução à linguagem. E eu caí num filme dela. Caí num filme e fui estudar esse filme e fui exibir. E como é que era a imagem na época, que jeito que para a gente pensar que primeiros tempos era esse de cinema, né? Aí, gente, assim, a gente vai descobrindo nos filmes, porque não tem nada escrito. Então, eu acho
Eu não vou contar aqui o que eu descobri, mas eu não descobri sozinha, eu descobri com os alunos lá, exibindo, é por isso que o Ricardo colocou isso, o Iago, a Raquel, que eu acho também muito importante nessa próxima edição. Depois eu converso sobre a Alice. Eu também sou confusa, Chico. Aí, vocês não se esquecerem desse próximo, de colocar alguma coisa para a escrita dessa metodologia, a escrita desse fazer, desse estar fazendo, porque eu acho que isso é muito, muito, muito importante, viu? Muito mesmo. Então, pensar um itemzinho ali, porque eu acho que... Porque essas metodologias que modificam os pensares, essas experiências que modificam os invisíveis, entre aspas. Obrigada, viu? Carlos? Yara. Cadê o Carlos? Mutado, viu? Carlos está aí, disse que vai dar um oi. Não, eu falei que ia dar um oi, porque a Raquel estava falando que eu não tinha falado nada, né? Pois é, ué. Se a gente não ouvir sua voz, como é que faz? Né? Mas o projeto me emocionou. Você e o Iago também me emocionaram bastante, tá? Com a vivência, com o resultado dele. E no caso do jornalismo ou da foto de arte, não há essa diferença é muito tênue, porque, na verdade, ambos os casos são registros. A diferença é que o fotógrafo de arte ele tem um tempo de disponibilidade maior para a foto. Tá? Eu trabalhei com alguns que até têm livros, que são considerados livros de arte. O Evandro Teixeira, na época do Jornal do Brasil, era o meu grande parceiro, e no Estadão, o Fábio Moreira Salles. E o que, na verdade, o fotógrafo tem é que ele carrega também o conhecimento dele, a visão dele de mundo, ou seja, todas as experiências. Então, na verdade, um fotógrafo, eu acho que ele tem a capacidade dele está em, primeiro, ele dominar o equipamento, sim, tá? Como o Cartier-Bresson, que a Raquel falou, ele teve que dominar, aquilo era uma caixinha. E a foto, eu acho que ela tem uma profunda relação com o Brasil, né, Raquel? Profunda, porque o Dom Pedro II foi o nosso primeiro fotógrafo. E ele foi dono de um dos primeiros 10 equipamentos que se fazia foto na época. Tá? As fotos dele são uma maravilha, inclusive. Elas ficam no acervo da Biblioteca Nacional no Rio. Tá? Mas se procurar na internet, você vai ver as fotos. Tá? As primeiras fotos das pirâmides do Egito, inclusive, enquanto fotografia, são dele, do Dom Pedro. As fotos ficam no acervo do Museu do Cairo. Ele era um apaixonado por fotografia. Tá? Quem estuda muito ele é a Lília Schwartz. Tá? Se quiser ler o livro dela, Dom Pedro, ela estuda muito. Mas, enfim, a fotografia ela tem uma correlação profunda, tá? com o Brasil, por conta, desde o início, quer dizer, né, só tinham pouquíssimos equipamentos. A gente mesmo, fotografia era uma coisa que quase não existia. Tá? Quer dizer, eu nasci em Uberlândia, aqui, eu já estou um pouquinho velhinho, né? Mas nessa época, fotografia era um negócio que só se tirava uma vez, era casamento. Tá? Quando minha mãe faleceu, a gente teve que procurar coisas aqui. Tinha as fotos dela com meu pai, que já tinha falecido, foto de casamento. Não tinha essa quantidade que hoje tem, né? Quer dizer, ou seja, os celulares proliferaram muito a foto, isso não é ruim, tá? E estão obrigando as pessoas a ter uma visão, só que aí eu acho que é diferente. Com o celular já é mais complicado você fazer uma foto de arte ou você fazer fotojornalismo, tá? Porque aí as limitações ainda serão grandes, tá? Mas evoluiu-se muito, hoje tem foto digital, tá? Na minha época de jornal, né, eu já sou vovozinho, né? Então, na minha época de jornal, foto era revelar em papel, entendeu? Era uma dificuldade, entendeu? Não tinha replay nem nada. Você perdeu se o filme estava velho. Isso acontecia direto, entendeu? Inclusive comigo e Evandro aconteceu uma vez numa entrevista que a gente foi fazer com o Geisel em Petrópolis. Chegou no Jornal do Brasil,
Cadê a foto? Não tinha. Aí era até uma foto que o jornal queria, porque ele acabou rindo ele acabou rindo comigo, o Evandro. Eu falei assim, mas então você não vai falar se autorizou tortura e morte? Ele falou assim, você tá de brincadeira e tal. Só que essa hora ele riu, né? Você é doido. Né? E ficou eu e o Evandro lá meio que bobão lá no portão. Mas não tinha foto, porque o filme que ele tinha pego da Kodak estava velho. Hoje você não perde a foto, mas eu acho que também mais perde muita qualidade quando é de celular. Só isso, Raquel. Parabéns, parabéns, Iago. Fiquei emocionado aqui com vocês dois. Ô, Raquel, me dá um segundinho só. Primeiramente, o Gerson tinha me sinalizado que ele precisaria sair, que ele tem um outro compromisso. Então, antes de passar a palavra para o Gerson se despedir, e antes de passar a palavra para o Iago e para o Ricardo, só gostaria de fazer uma coisa complementando o que o Carlos Franco está falando, que você falou dessa relação da fotografia com o Brasil, e eu não sei se é de conhecimento geral, mas no interior de São Paulo, em São Carlos, trabalhando sozinho, isolado da Europa, como é que é o nome dele? Hércules Florence? Teve um camarada que descobriu a fotografia sozinho, e inclusive é atribuído a ele o fato de ter dado o nome fotografia, foi primeiramente atribuído por ele, né? Então, assim, de fato, a fotografia nós temos também aqui uma descoberta, né? O Hércules Florence, que era inclusive um franco-brasileiro, né? Tá, era só para fazer uma citação assim, com relação a essa questão da fotografia, Brasil, tá? E aí eu gostaria de passar a primeira palavra para o Gerson, que ele precisa sair, e na sequência já emendamos o Ricardo Borges e depois o Iago, tá bom? Bom, Raquel, peço desculpas para vocês aqui, mas assim, está muito bom o Paulo Fotográfico. Queria agradecer, Raquel, pela sua participação, pela sua experiência. Realmente, eu fico emocionado aqui vendo pessoas que desenvolvem projetos dessa natureza, com essa dimensão, o que foi apresentado. Então, assim, fico feliz e que continue mesmo esse trabalho. E é uma pena não poder continuar aqui com vocês, para aprender muito essas coisas. Então, quero agradecer a todos e espero nos encontrarmos em outros momentos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gerson. Até a próxima. Obrigado, Gerson. Abraço. Um abraço. Ricardo. Cadê tu, Ricardo? Iago? Pode pegar, Iago, então. O Ricardo deve ter ido ao banheiro. Eu só ia fazer um complemento que foi falado, né, da fotografia digital, do que é edição, do que é fotografia, disso. E eu acho que é uma discussão que não faz muito sentido, porque a fotografia ela não acontece na câmera, ela não acontece no computador, né, ela acontece no fotógrafo. Então, assim, se a pessoa faz uma foto no celular e para ela a intenção dela é aquilo, a fotografia está na intenção, né, para dizer assim. Não faz diferença, sabe? Você pode usar a inteligência artificial para fazer a imagem, é uma foto também, não importa, sabe? Você pode usar câmeras, pode... fotografia é contar história, né? Então, assim, o jeito que você vai usar para fazer isso, pouco é relevante, sabe? Eu só acho que é uma discussão que o povo fica puxando muita coisa e esquece do principal, que é, né, a pessoa que está por trás, né, a intenção. Eu acho que é isso que deve ser levado em conta, e não método, né, não equipamento, não domínio de câmera, lente, qualquer coisa. Era só isso mesmo. Ô, Iago, só complementando, assim, provocando, assim, é lembrar que mesmo essa fotografia panóptica instalada na cidade, né, ela também guarda uma intenção, que é vigiar, que é controlar, que é feita pelo Estado, que é feita pelo município, né? Então, assim, não existe muita... Não dá para pensar em neutralidade, né? Concordo 100%. Ricardo? Oi. Quer fazer alguma pergunta? Sim. Eu acho que eu quero mais um depoimento, não depoimento, fiquei um pouco emocionado vendo o Iago com a caixinha, e mais ainda, mais importante, vendo ele falar que deu aula de pinhole. Isso, para mim, tem uma força muito grande, porque antes de ser fotógrafo, eu sou professor. Quer dizer que funcionou, né? Quer dizer que a gente conseguiu reproduzir o conhecimento. Eu fico muito feliz com isso, né? E
só voltando um pouquinho naquela questão da comunicação, que é uma questão muito atualíssima, que é a questão da comunicação com a geração Z, né? Essa juventude que está utilizando uma outra forma de falar, de memes, de infográficos, e a fotografia em si. Não só a fotografia, o cinema e o vídeo, né? Eles estão muito, como é que eu diria, vorazes, né? Tanto no consumo como na produção dessas imagens, né? E ao mesmo tempo, há uma perca, como o Carlos falou, né? Ou seja, eu consumo, e deixo de fazer uma coisa muito fundamental para a fotografia e para a comunicação, que é a contemplação, que é a observação. Né? Isso já, Susan Stone já chamava atenção para isso, né? Ou seja, eu não olho mais a cena, eu não olho, eu apenas registro. Isso é um ponto assim, que por um lado é negativo, mas por um outro lado chama a atenção para a necessidade de achar meios de comunicar com essa geração, né? Acho que é isso. Se alguém quiser comentar. Posso fazer uma intervenção novamente? Bem-vindo, Popó. Você chegou no fim, viu, camarada? Você chegou só para receber os parabéns, porque é seu aniversário, né? Então, bem-vindo. Parabéns, Popó. Falando Bem-vindo de e parabéns você para o hoje. Popó. Mas nós já estamos caminhando para o fim, viu, pessoal? Porque tem gente que tem compromisso e... Mas se você quiser falar aí, Popó, fica à vontade. Acho que ele não ouviu. Talvez. Pode continuar, Raquel, então, se ele, por acaso... Não, eu quero agradecer. Assim, eu achei bem bacana isso que o Iago falou, que a fotografia começa no pensamento, né, na cabeça. Assim, estou pensando o que eu quero fotografar. Isso é algo que a gente falou muito no Olhar da Alma, tanto que o primeiro, como eu mostrei aqui para vocês, eles não tinham um equipamento assim, né? Tão profissional, assim, eles tinham uma câmera, mas era uma câmera mais simples, mas que já dava para trabalhar, porque a ideia era justamente essa. A fotografia começa quando eu quero contar alguma coisa, quando eu tenho um olhar para o mundo, uma percepção, começa aqui né, o olhar, meu olhar, o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar. Então é bem isso, sim. Queria saber o que o... E dizer também, comentar, que também fiquei emocionada aqui de ouvir o Ricardo, né? Muito bom quando a gente, assim, tem essa experiência e vê um aluno multiplicando, se transformando em professor e usando, vendo que aquilo ali valeu, né? Valeu a pena, deu certo. E o Marcinho não quer falar? Márcio? Carlos Franco? Eu tive uma exposição dele recentemente. O Carlos Não, levantou eu ia só complementar o que o Ricardo falou, tá? E aí só lembrar que a fotografia, tá, como um todo, o Iago, qualquer coisa pode ser um registro, até como o Paulo falou, de câmera e tudo. Mas, na verdade, o fotojornalismo ou a foto de arte, ela requer um maior estudo, tanto de luz como sombra, ela requer, o que o Ricardo lembrou, a contemplação, quer dizer, fotos de celular ou o que seja, para a gente fazer um registro aqui agora, tá? Elas são muito fáceis de se fazer o registro, mas mas a foto mesmo, a fotografia em si, para ela estabelecer uma comunicação social, ela exige uma maior qualidade. Mesmo que ela não tenha qualidade, ela pode até se comunicar socialmente, mas ela não consegue passar aquilo que é o projeto que me emocionou aqui, que é o olho da alma. Ela não consegue passar a emoção, porque a emoção ela exige também um tempo maior para captar, tá? Porque se a gente sai captando aí à torta e à direito, você não me coloca o seu olhar poético para o que você está olhando, entendeu? Quer dizer, a fotografia ela traz também em si um olhar poético.
Não que uma foto, uma mera fotinha de qualquer coisa não possa me emocionar. Pode, tá? Mas quando ela carrega a emoção do fotógrafo, eu não vou saber a frase agora, posso até perguntar para ele, mas na Casa da Foto, que é com PH, o Fábio Moreira Salles colocou lá que não é apenas uma foto, mas quem está por detrás da foto, o seu olhar, o seu conhecimento, tá? E o seu estudo para chegar naquela foto. Quer dizer, não é só uma foto. Mais alguém? Eu acho que essa é uma discussão que a gente é muito ampla, né? Acho que pode ser um novo papo fotográfico. Então eu vou dar uma... Se me permite, Raquel, eu vou te dar a palavra para você finalizar. Fique à vontade. Bom, eu só quero agradecer, dizer que se vocês quiserem saber mais informações sobre o Olhar da Alma para acompanhar o Instagram, vai ter um Instagram que o Iago criou para nós, que é @projeto Olhar da Alma, e ali tem algumas imagens dos ex-participantes, né? Dos participantes, ex-participantes, tem algumas informações, e futuramente a gente deve publicar lá quando iniciar um novo curso. Agradecer ao Paulo pela idealização desse projeto, do Papo Fotográfico, que é muito bacana de fazer esse resgate da história da fotografia na cidade de Uberlândia, né? E com essa ideia de transformar isso depois em algo maior, num livro, isso é muito bacana. E a vocês, todas, todos, todes, Yara, maravilhosa, Edu, gratidão, meu amor, por estar aqui, Ricardo Borges, Iago, Chico de Assis, Carlos, meu amigo, né? Todos vocês. E o Popó, que chegou aqui no final. Raquel. Oi, Raquel. Raquel, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, olha, queria te pedir desculpa aí pelo atraso, mas eu quero te dizer que eu acompanho o seu trabalho e já vi vários trabalhos seus. Então, o que me levou a vir correndo, eu estou em Santa Catarina, a vir correndo para tentar ainda pegar esse bate-papo seu, mas eu conheço o seu trabalho, tá? Parabéns, Raquel. Parabéns também, Popó, pelo aniversário. Pois é. Que bom, um abraço. Parabéns. Parabéns, Popó, obrigada. Abração para vocês. Também te acompanho. Tchau, gente. Muito obrigado a todos e todos e todes. Muito obrigada. Você. Dá vontade de não ir embora, né? É bom, gostei de ver vocês. Quem que vai? Apresenta aí quem que vem no mês que vem, Paulo. Vai subindo os caracteres e a gente vai falando. Apresentar o quê? Quem que virá o mês que vem? Quem que vai mês que vem, eu acho que vai ser... eu dependo da confirmação do Paul Fix. Que ótimo! Quero ver. Depois aí a gente... Estamos abertos às sugestões e estamos pesquisando. Aí, gostaria de contar com a colaboração de você, Raquel, de você, Yara. Estamos de olho nas mulheres para as próximas falas. Eu quero falar do Paul Fix, eu quero. Então, está convidado, tá? Última quinta-feira do próximo mês. Tá combinado. Até lá, gente. Até lá, gente. Muito obrigada. Tchau, um abraço. Parabéns. Desculpa, Carlos, porque eu não te lembrei, é porque eu estou com a perna quebrada. Eu estou com o pé quebrado, eu esqueci. Desculpa, Carlos.